Bom dia, pessoal. Graça e paz de Jesus. Amém? Nós estamos aqui na nossa continuação do nosso estudo na verdade, o nosso tema, aliás, nosso assunto é teologia sistemática, né? Mas nós demos o nome de Fundamentos, discipulado com propósito. Nós estamos falando sobre 11 verdades fundamentais para que você possa edificar a sua vida ou ter a sua vida edificada. E além de edificar a sua vida e ter a sua vida edificada, você também possa edificar outras pessoas. Afinal de contas, foi para isso que nós fomos chamados, para isso que nós somos chamados como igreja, para edificarmos uns aos outros. Por isso que Deus deu dons aos homens, né? Deus deu dons aos homens. É interessante que isso é genérico, tá bom? Não é que Deus deu dons a pessoas do sexo masculino. Deus deu dons a pessoas, a humanidade, a gente. Então, querido, seguindo nessa trilha, nós estamos numa sequência, né, de estudos, de ensino. E nessa sequência nós queremos esgotar. É óbvio que não vamos esgotar tudo, né? Nem sempre vamos esgotar tudo, porque nós estamos falando de Deus. Quando nós estamos falando de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, nós estamos falando de Deus. Então é impossível que nós venhamos a esgotar esse assunto. Por quê? Nós somos finitos, falando do Deus infinito, e o finito, ele não tem condições. Por isso, nosso estudo ele está sendo segmentado no seguinte sentido, em várias partes, né, nas quais você pode, então, acessar aí e estudar o conteúdo, né, dessa matéria. Eu diria para você que se você quer estudar sobre a pessoa de Deus, a Bíblia, Jesus, que você acesse então pela ordem cronológica que estamos postando. E aí então você tem essa visão. Ok? Posto isto, vamos começar o nosso estudo. Só lembrando que semana passada nós estudamos sobre a questão de Jesus ter se limitado a si mesmo no momento em que ele decidiu se tornar homem e vir habitar entre nós. Então houve essa limitação de Jesus. E nós terminamos semana passada dizendo que Jesus diminuiu a si mesmo, mas Jesus limitou-se a si mesmo, mas ele não se diminuiu, né? Ele continuou sendo Deus. Ele ainda, enquanto estava aqui, ele era plenamente Deus. Mesmo quando ele andou na terra, ele era plenamente Deus. As decisões de nascer como homem e andar na terra, de morrer numa cruz, foram tomadas por ele como parte da Trindade. Então isso não diminuiu Jesus. E nós terminamos então esse assunto, na verdade, sem discutir o que Deus quer que aprendamos da decisão de Jesus de limitar-se a si mesmo e tornar-se como homem. Nós terminamos aí entendendo que Jesus não quer, em hipótese alguma, que nós façamos nada por ambição egoísta. Jesus não quer que nós façamos nada por vaidade pessoal. Jesus não quer que nós... Aliás, Jesus quer que nós consideremos os outros superiores a nós mesmos. Jesus quer que nós cuidemos de outras pessoas e não apenas cuidemos de nós mesmos. E Jesus também quer que nós consideremos o interesse das demais pessoas, das outras pessoas.
E hoje, então, nós vamos dar sequência a esse assunto, começando a pegar, eu fiz esse link, por quê? Porque eu quero dizer que essa atitude do que Jesus quer e do que Jesus não quer que nós façamos, essa é uma atitude de humildade. Isso é humildade para diante de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, amado Deus, poderoso Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, na Tua presença nós estamos, Senhor, e queremos Te agradecer por essa manhã, queremos Te agradecer por esse dia, queremos Te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos nos chegar diante do Senhor, nos debruçar diante da Tua palavra, principalmente estudar esses temas tão importantes para a nossa vida cristã, para a nossa espiritualidade, para o desenvolvimento, nosso desenvolvimento pessoal e também espiritual. Senhor Deus, eu quero Te agradecer e peço nesse momento que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos dirija, nos ilumine, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Quando der 50 minutos, então toque. Eu tô gravando, então. Nos dois? No Facebook parece que ainda não. Mas por causa da internet tá caindo, então quem voltando no vídeo tá. Aquele lado no YouTube já caiu. Mas aqui tá gravando, então pode continuar. Tirou foto do negócio? Bom, então nós vimos que essa atitude qual atitude? Atitude de não fazer nada por ambição egoísta, atitude de não fazer nada por vaidade pessoal, atitude de considerar os outros superiores, melhores que a nós mesmos, atitude de não cuidar apenas de nós mesmos e a atitude de considerar os interesses das demais pessoas em lugar do nosso. Essa atitude não é uma atitude de humildade. A cruz, querido, a cruz de Jesus, quando Jesus ele faz tudo o que ele faz, ele termina isso, né? Termina essa sua jornada em morte de cruz, e aí então ele ressuscita, né? Como Deus. A cruz ela quer dizer algo que de repente pode nos chocar. Pode chocar a mim, pode chocar a você, pode chocar, na verdade, a pessoa que já entregou a vida para Jesus, já está ali numa vida de submissão a Deus, de repente ele já se chocou e já superou isso. Mas para a pessoa que ainda não tem um relacionamento com Deus, isso pode ser chocante. E qual é o motivo dessa chocância? É que Deus é humilde. Querido, saiba que custou muito mais para Deus ele redimir o mundo do que criar o mundo. Deus, ele sempre fez isso, ele pode carregar o universo nos ombros com toda facilidade. Ele tem poder para isso. Mas quando Deus, na pessoa de Jesus, carregou a cruz até o Calvário, ele teve dificuldades. Ele chegou até cair. Os soldados precisaram pegar lá aquela pessoa que estava passando ali e fazer aquela pessoa
ajudar Jesus a carregar a sua cruz. Jesus, ele pode carregar planetas, constelações, ele pode levar tudo isso na palma da sua mão, mas quando Jesus carregou a nossa culpa, quando Jesus carregou o nosso pecado, quando Jesus levou sobre si todo o pecado de toda a humanidade, a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Então, querido, lembre-se de uma coisa, ou saiba de uma coisa se você não sabe. Se você não sabe, saiba, e se você sabe, lembre-se. O Pai Celestial, ele sofreu com todos os sofrimentos do seu Filho encarnado. Deus sofreu quando Jesus sofreu, levando sobre si todos os nossos pecados. Querido, isso é muito importante, isso é imprescindível para a nossa fé cristã, para a nossa caminhada, para a nossa jornada cristã. Philip Yancey, que é um autor, ele é um jornalista, né, mas ele escreve muito textos cristãos, muito texto voltado aí para a nossa vida cristã. Ele diz o seguinte, ele escreve o seguinte, né, num dos seus escritos, ele escreve assim: em suas memórias, antes da Segunda Guerra, Pierre Van Passen relata um ato humilhante. Ato feito pelas tropas nazistas, que prenderam um velho rabino judeu e o arrastaram até o quartel. No outro lado da sala, onde levaram o rabino, havia 2 nazistas que estavam espancando um outro judeu. E estavam espancando aquele judeu até a morte. Mas os caras que levaram o rabino, eles decidiram então fazer uma brincadeira e se divertir com o rabino. E eles, para se divertir com o rabino, eles tiraram a roupa do rabino. E o rabino ali, nu, diante daqueles homens que batiam neles, eles ordenaram que o rabino pregasse um sermão para eles. Como se ele tivesse preparado o sermão para pregar na sinagoga lá deles, né? No sabá. E o rabino então perguntou para aqueles homens o seguinte: olha, posso cobrir a cabeça? E os nazistas então deram permissão para ele. E os nazistas sorriam, zombavam. E o rabino cobriu a cabeça e pregou o sermão. E isso acrescentava maior alegria aos nazistas. E eles faziam mais graça e faziam mais piada. E aquele rabino, trêmulo, ele prosseguiu ali pregando com a voz áspera, desenvolvendo o seu sermão. E o sermão que o rabino pregava para os nazistas era o que significa andar humildemente diante de Deus. E enquanto ele era maltratado pelos nazistas, eles ouvia ali os gritos daquela pessoa que estava ali na mesma sala, morrendo, os últimos gritos daquele homem sendo exterminado. Philip Yancey diz assim: quando eu leio os relatos do Evangelho sobre a prisão, a tortura e a execução de Jesus,
Eu penso naquele rabino sendo desnudo, humilhado no quartel nazista. Quando vejo filmes, ou quando leio os evangelhos repetidas vezes, ainda assim eu não consigo compreender a indignidade, a vergonha que foi suportada pelo Filho de Deus aqui no mundo, sendo desnudado, chicoteado, cuspido, espancado na face e coroado com espinho. Querido, esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Deus, que passou por tamanha humilhação. Se nós olharmos essa história que o Filipenses escreve e entender que um judeu nazista passou por essa dificuldade, um judeu nazista não, um judeu pego pelo nazista, passou por essa dificuldade, e essa dificuldade é humilhante, ainda que isso aconteceu numa sala fechada, eram alguns soldados vendo. Agora imagina Jesus, Deus encarnado, passando por tudo isso, por todo o pecado de toda a humanidade que o rejeitou, só que isso publicamente. Imagina Deus pelado, apanhando, sofrendo, sendo cuspido, usando uma coroa de espinho. Querido, Jesus humilhou-se, Jesus tornou-se homem, e Jesus tornou-se um homem que estava decidido a sofrer o ridículo em público, o ridículo de uma morte de cruz. E ele fez o que fez para nos salvar. Mas também, queridos, Jesus fez o que fez para dar exemplo para mim e para você de como é que nós devemos tratar os outros. Jesus estava decidido a fazer por mim e por você. E nós, eu, você, nós podemos aprender do exemplo de Jesus. Podemos contar com o poder que Jesus nos dá para nos humilhar e fazer isso pelos outros. Podemos fazer isso pelo nosso cônjuge, podemos fazer isso no nosso trabalho, podemos fazer isso pelos nossos filhos, podemos fazer isso pelos nossos amigos, nós podemos realmente fazer isso em todos os nossos relacionamentos, com todas as pessoas que Deus nos dá para nos relacionarmos. Onde você, onde eu, onde nós podemos começar a ter forças para agir como Jesus agiu, onde nós podemos encontrar forças para poder viver como Jesus viveu. A grande verdade, querido, é que nós obtemos força para agir, para viver como Jesus. Só podemos encontrar essa força obtendo essa força de quem Jesus é. Ou seja, o fato de Jesus ser totalmente homem e totalmente Deus. Essa é algo que a gente tem que bater, até isso entrar na nossa mente. Nós não podemos nos esquecer que Jesus é o que é para nós. Ele é quem é. Porque ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Como Jesus, homem, Jesus nos mostra que compreende as nossas necessidades. Como Deus pleno que é, Jesus nos mostra que pode suprir
todas as nossas necessidades. Como homem, ele nos compreende, como Deus, ele supre as nossas necessidades. Então, queridos, para receber forças de Jesus, nós precisamos saber que Jesus compreende totalmente todas as minhas necessidades, as nossas necessidades. Querido, e saber que Jesus compreende todas as nossas necessidades, isso nos ajuda a saber que há pelo menos uma pessoa que entende completamente tudo aquilo pelo qual eu estou passando. A propósito, Jesus, ele obviamente entendia todas as nossas necessidades antes dele vir ao mundo, porque ele nos criou. Então, antes dele vir ao mundo, antes dele se tornar homem, ele já sabia, ele já compreendia. Sendo Deus, ele sabia de tudo. Mas sua vida e a sua vinda a este mundo mostrou a profundidade do quanto ele nos compreende. Mas a grande verdade é que ainda que ele nos compreenda, e é bom saber que alguém nos compreende, e saber que esse alguém que nos compreende é o homem Jesus, querido, compreensão não é de todo suficiente. Nós precisamos de mais. Precisamos sim da compreensão, mas nós precisamos de alguém que faça algo a respeito das nossas necessidades. Interessante que isso vai pela Bíblia toda, né? Quando nós vemos Tiago escrevendo ali a sua carta, Tiago, irmão de Jesus, que sabia o que era isso, sabia o que era, porque ele era irmão físico ali de Jesus, ele sabia que compreender, mas sem fazer algo em prol, para satisfação da necessidade, não resulta em nada. Por isso que ele vai dizer, olha, se você vê o teu irmão passando necessidade e você, num ato de compreensão, dizer para ele, olha, Deus te abençoe, vai com Deus e Deus te conforte, e não dá para ele o que ele precisa, Tiago fala, isso aí não valeu de nada. Então, querido, compreensão não é suficiente. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos de alguém que possa fazer algo a mais. Ou, a mais não, fazer algo que resolva, que atenda a nossa necessidade. Jesus não veio ao mundo apenas para nos dar tapinha nas costas. Jesus não veio ao mundo apenas para ser brother e falar assim, olha, querido, eu me simpatizo com você. Eu me simpatizo com tudo que você está passando. Jesus não veio para isso. Jesus não veio para dar abraço meiguinho e falar assim, puxa, cara, tô tão triste com você, ou por você. Puxa, cara, tamo junto. Dá soquinho assim, ó, tamo junto. Jesus não veio para isso. Querido, Jesus veio para nos mostrar que Ele tem poder para fazer toda a diferença na nossa vida diária. Ele tem poder para suprir todas as nossas necessidades diárias. Jesus, ele tanto entende, porque ele é homem, e como homem sofreu as mesmas situações, então ele tanto entende, mas quanto Deus, ele satisfaz todas as nossas necessidades também. Então, para algum minuto, enquanto nós caminhamos para o fim desse estudo, reflita, pense no seguinte:
Pense nessas duas verdades. Pensa no único Deus que pode compreender e compreende as nossas necessidades. Mas também pensa no mesmo Deus, o único Deus que satisfaz todas as minhas necessidades. Quando eu digo todas, são todas. Não há necessidade que seja pequena demais que Deus fala, isso aí deixa para lá. Não há necessidade que seja grande demais que Deus fala, essa aí não dá, porque essa aí eu não consigo. Não há uma necessidade que eu tenha que Deus fala assim, para de frescura. E não há uma necessidade que Deus vai falar assim, poxa, cara, isso aí até eu vou num terapeuta para ver se resolve. Não existe. Deus, Jesus, compreende todas as nossas necessidades. E Deus, Jesus, satisfaz todas as nossas necessidades. Isso é o que Jesus é, queridos. Isso é tudo que Jesus é. Totalmente homem. Totalmente Deus. Completamente homem. Completamente Deus. 100% homem. 100% Deus. Essa verdade bíblica, teológica, essa verdade é o fundamento de toda a nossa fé. Se nós partirmos para um cristianismo achando um Deus incapaz, e algumas religiões, né? Ou algumas religiões não, porque eu já escutei isso até no meio batista. Algumas interpretações teológicas. Ou algumas interpretações bíblicas. Não sei, mas é interpretação. Errôneas, equivocadas. Elas, muitas vezes, podem até pregar isso aqui. Pode até transmitir isso que eu estou ensinando, mas vive uma vida ou fala um ensino prático diário diferente disso. Porque eu já ouvi muitas vezes assim, Deus abençoa quem cedo madruga. A Bíblia diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não tem sombra de dúvida e não tem variação. Não fala nada de que hora que você acorda. Fala nada do que você faz. Fala de um Deus que faz. Num outro texto, Isaías 64, verso 4, Isaías ele chega ao êxtase, ao clímax, quando ele diz assim, nunca se viu, nunca se ouviu falar de um Deus que seja como tu. Um Deus que trabalha por aqueles que esperam. A banda Elos, eu acho, né? Eu não sei qual a motivação dele, mas eu acho que eles musicalizaram, né? Ontem nós gravamos aí falando sobre música, sobre a importância da música, e eu gosto muito disso, de recorrer ao que os músicos fizeram. E na banda Elos, eles musicalizaram essa mensagem, e como se Deus, a música deles é como se Deus estivesse falando, e eles dizem assim, Deus falando, é meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é só descansar em mim. Então, de onde que vem essa teologia maluca de dizer que você tem que fazer a sua parte? Ó, Deus abençoa quem faz a sua parte. Deus abençoa se você não sei o quê. Deus faz isso, mas você tem que fazer aquilo. Eu não estou falando que a gente deve ser vagabundo, não tem coisa que a gente vai fazer. Não.
Tem coisas que nós temos que fazer. Nós aprendemos disso, né? O Jesus, homem, quando ele vai ali e ressuscita o Lázaro, ele fez a parte que homem nenhum poderia fazer. Homem nenhum poderia dizer, Lázaro, sai para fora. Ou até poderia fazer, mas não ia acontecer nada, né? Então, mas falar e acontecer, só Jesus poderia fazer. Só Deus poderia fazer aquilo. E aí, então Jesus, ele vai lá e faz a parte dele. Mas Jesus poderia ter tirado a pedra que estava tapando a entrada do túmulo? Poderia. Mas quem mais poderia? Todo mundo que estava ali. Então Jesus não fez. Jesus deu uma ordem: tire a pedra. Jesus poderia, assim que o Lázaro saiu, se ele mandou, o Lázaro saiu, ele poderia falar lá, desenrola aí a faixa. Ou ele poderia falar, ó, vem cá, Lázaro, deixa eu desenrolar você. Ele poderia fazer isso? É óbvio que poderia. Mas o que ele fez? Tirem as faixas do Lázaro. Ou seja, então nós sabemos sim que há coisas que Deus vai ordenar e vai falar assim, olha, é você que vai fazer. É nós que temos que crescer na graça e no conhecimento. É nós que vamos encher a nossa cabeça daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que é louvável, daquilo que é de boa fama. É nós que vamos perseverar em buscar ao Senhor, em buscar a Deus enquanto se pode achar. Isso é nosso. A Bíblia diz que é nosso. Mas esse negócio de que eu tenho que fazer para ajudar Deus, eu tenho que fazer porque Deus, Deus ele fica ali em cima do muro. Um Deus que ele dá graça, ele fica assim, contabilizando. Hoje ele ficou em cima do muro ali, olhando o que eu estava fazendo, olhando do outro lado do muro. Aí ele ficou com um caderninho anotando. Aí no final do dia ele somou lá, ó, quantas boas ações, quantas más ações. Somou, dividiu, multiplicou, tá? Deu positivo. Ah, então hoje merece uma bênção. Ah, não, deu negativo. Então hoje vai tomar paulada. Hoje não funciona, né? E se você morrer, então, nesse dia, do dia do negativo, aí você tá na roça, você vai pro inferno, porque você não atingiu saldo suficiente para ir pro céu. Esquecendo de que, querido, nós vamos pro céu ou vamos para o inferno, não é por conta do que eu fiz, não é por conta da minha capacidade, da minha autossuficiência, da minha desenvoltura. Nós vamos para o céu por conta da graça generosa, doadora de Deus, de Jesus. É por isso que nós vamos para o céu. E nós vamos para o céu não é por conta daquilo que eu fiz, não é por conta daquilo que eu faço, é por conta daquilo que Jesus fez por mim e por você. Cristo morreu pelos nossos pecados. Querido, então esse é o fundamento de toda a nossa fé. E se em algum momento, na nossa prática, se em algum momento no nosso ensino, se em algum momento no nosso escopo teológico, nós desconsiderarmos que Jesus Cristo é Deus e que Jesus Cristo é homem, todo o restante da nossa fé ruirá, sucumbirá, e aí é vão tudo aquilo que nós fazemos, é vão tudo aquilo que nós pregamos. O dia que nós deixarmos isso e começarmos a cair naquela interpretação que muitas vezes as pessoas fazem, algumas escolas teológicas fazem. Olha, Jesus, ele foi um homem, joia, grande homem, ganharia troféu Forbes,
homem do século, homem do milênio. Mas ele era um homem. Ou Jesus, ele fez o que ele fez porque ele era Deus. Quando nós entrarmos por isso, querido, tudo aquilo, toda a nossa fé, ela vai sucumbirá. Se nós entendermos de maneira disforme ou deformada essa questão e não aceitarmos na íntegra Jesus 100% Deus, 100% homem, o que nós faremos com a história, com a realidade da cruz? A cruz não significará nada para nós. Por quê? Porque não haveria poder na cruz para fazer diferença alguma nas nossas vidas. Se nós não entendermos Jesus 100% Deus, 100% homem, o dia de Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo, em cumprimento à promessa lá de Joel, em cumprimento à promessa do próprio Jesus, lá em João 16, que fala, olha, eu preciso ir para o Pai para que o outro Consolador venha e vos batize com o Espírito Santo. Então aquele evento de Pentecoste não seria cumprimento da promessa de Jesus. Aquilo seria um show. E show, nós sabemos que ele acontece, passa, acaba, desmonta o cenário e acabou. Se alguém filmou e postou no YouTube, a gente lembra depois, um dia, quando ele falou, lá no show, tal, né? Igual aconteceu domingo. Domingo eu queria falar do Pepeu Gomes, né? Rolou um papo no carro sobre a Baby Consuelo, e aí nós falamos do Pepeu Gomes, e aí vamos lembrar disso então, lá no Rock in Rio. Aí fomos no YouTube, aí tava lá, alguém gravou, foi legal. Mas foi um show, acabou. Se eu falo pra você quem é Pepeu Gomes, você nem sabe quem é. Sabe quem é, Melissa? Pepeu Gomes? Nem sabe quem é. O Roberto deve saber, tem afinidades com ele. Sabe quem é Pepeu Gomes? Não sabe. Cara, olha que estranho, que legal, né? Pepeu Gomes é o maior guitarrista do Brasil. Foi considerado o maior guitarrista do mundo. Ele fez abertura no Rock in Rio, primeiro Rock in Rio no Brasil. Rock in Rio no Brasil, né? Mas no primeiro Rock in Rio, e ele fez a abertura do show, se não me engano, do Ozzy Osbourne, ou da banda Black Sabbath. Sei que o Ozzy Osbourne estava envolvido no negócio. E ninguém lá quis, e ele era então desconhecido, e ele foi lá, ele tocou guitarra nas costas, tocou com a língua, e fez um estardalhaço de guitarra, né? E Pepeu Gomes, esse era o cara, brasileiro, né? Aí você fala do Pepeu Gomes, quem lembra do Pepeu Gomes? Porque acabou o show, acabou, desmontou o palco, fechou as luzes, guardou guitarra, ninguém lembra mais, né? Agora, se nós entendermos que Jesus Cristo não é 100% Deus, não é 100% homem, o dia do Pentecoste, aquele dia em que o Espírito Santo de Deus se manifestou, línguas de fogo desceu, pairou sobre a cabeça daquele pessoal ali. 120 pessoas estavam naquele momento, naquele culto, trancado, de porta fechada. Aí eles abriram as portas, saíram para a rua e foram ali anunciando Jesus. E o Espírito Santo capacitava eles de tal maneira que eles falavam na língua deles, mas entendia o outro na língua do outro, e o outro ouvia eles falar na língua deles, mas entendia cada um na sua própria língua. E eles falaram, mas o que está acontecendo? Que negócio que é esse? E aí alguns mais animados falaram assim, deve estar todo mundo bêbado. E aí o Pedro fala, bêbado? Vocês são loucos? 9 horas da manhã.
num dia sagrado. O que está acontecendo aqui é o que Jesus falou, o que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel profetizou. Os jovens sonharão sonhos, os velhos terão visões. E aí então a manifestação. Querido, e isso é tão importante que até hoje nós somos impactados por essa realidade milagrosa, por essa promessa de Jesus. Agora, se Jesus não fosse, ou se nós entendermos que Jesus não é 100% Deus, não é 100% homem, querido, esse dia não vale absolutamente nada para nós e para nossa espiritualidade e para nossa fé. Se Cristo, Paulo vai dizer assim, se Cristo não morreu e não ressuscitou, é vã toda a nossa fé e não vale de nada a nossa pregação. Não vale nada. Vamos comer, beber, nos divertir, porque nós vamos morrer e... não vale nada. Né? Aí pega o vídeo que... lá do Cláudio Duarte, né? Que a Melissa estava encantada ontem, mostrando aí para todo mundo. E o Cláudio Duarte fala, cara, esse negócio para nós aqui, isso aqui é fé. Isso aqui é fé. E o Cláudio Duarte estava dizendo, o cara chegou no inferno, mas eu não quero estar aqui. Eu nunca acreditei em você. Eu sempre duvidei da sua existência. O diabo fala assim, não tem importância, cara. Aqui, no meu reino aqui, você não precisa ter fé, não. Vive a vida do jeito que você quiser, não precisa acreditar em mim, não precisa falar no meu nome, não precisa nada. Você vive do jeito que você quer, você morre, vem pra cá e senta na cadeira pegando fogo aí, que eu te atendo com todo prazer. Esse negócio de fé é negócio da concorrência. Negócio de fé é lá com Deus. É Deus que fala desse negócio de fé. Para mim não precisa de fé, não. E Deus fala assim, olha, eu preciso começar na fé, crendo que Jesus é 100% Deus, 100% homem. Porque senão, querido, os livros que nós temos no Novo Testamento não valem absolutamente nada. Se nós não tivermos fé nesse Jesus, tudo o que está escrito no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, é tudo mentira. É o que Paulo está nos dizendo. Mas nós precisamos crer. Então, querido, pensa que se a verdade não for verdadeira, tudo mais ruirá. Do nascimento em Belém até a morte no Calvário. E do dia do Pentecostes até hoje, a igreja brasileira ou a igreja mundial, tudo é mentira e nós estamos perdendo tempo. Mas a grande verdade é que nada vai ruir. Essa verdade sobre Jesus, 100% Deus, 100% homem, é a verdade sobre a qual toda a história, toda a humanidade, toda a história humana, toda a história de toda a humanidade está alicerçada. Jesus Cristo é Deus em carne humana que veio a esse mundo. Jesus viveu por nós. Jesus morreu por nós. Jesus ressuscitou por nós. E Jesus, você pode apostar nisso, querido. Ele vive e dá vida a todo aquele que crê. Por isso eu quero terminar lendo para você e com você Colossenses capítulo 2, verso 9 e 10. E lendo esse texto,
eu quero te fazer o seguinte convite. Eu quero ler esse texto, quero repetir o texto que eu vou ler. Colossenses, capítulo 2, versos 9 e 10. Querido, mas eu quero que você, primeiro, que você ouça o que eu vou ler. E depois eu quero que você leia esse texto. Mas eu quero que você leia esse texto e ouça esse texto como se toda a sua vida dependesse unicamente disso. Porque depende. O texto diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E, por estarem nele, que é o cabeça, e que tem todo o poder e tem toda a autoridade, vocês receberam a plenitude. Querido, isso é teologia pura, simples, bíblica e salvadora. E eu convido você a se debruçar diante desse Deus e a se render a essa verdade bíblica e única, entendendo que só Jesus é tudo o que nós precisamos. Hoje, com isso, termina o nosso estudo sobre a pessoa de Jesus. Semana que vem nós vamos iniciar nosso estudo sobre o Espírito Santo. E o objetivo de nós estudarmos sobre o Espírito Santo também, né, um assunto tão vasto, o Espírito Santo é Deus. Nós vamos segmentar também em várias partes. Mas o objetivo de nós estudarmos sobre a pessoa do Espírito Santo é que nós possamos experimentar um novo sentimento de segurança no nosso relacionamento com Deus, baseados na presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ao longo do estudo, nós vamos discutir também algumas teologias que pregam aí que você tem que receber uma segunda bênção, a chamada bênção do batismo no Espírito Santo. Nós vamos falar sobre isso. Isso é verdade? Isso é mentira? Né? Sabemos que já vamos criar problema a partir disso, mas eu não estou preocupado. Minha preocupação é ensinar Bíblia. E a outra coisa que nós vamos aprender também é ver com os olhos da fé como que o Espírito Santo de Deus está agindo na minha vida e na sua vida pessoal, para a honra e glória de Jesus. Espero você na próxima semana no nosso Café com Deus, e você pode acessar esses estudos quantas vezes você quiser, tá bom? Através aí da nosso canal, nossa rede, tanto no YouTube quanto no Facebook. Que Deus te abençoe.